Está no ar mais uma mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora, no YouTube e na FM Premium. Ouça o que nós temos a dizer. O sinal aqui vai ser maravilhoso. A gente vai falar de muita coisa interessante. Quem está para falar conosco aqui é Elisângela Pereira, psicóloga, psicoterapeuta, muito conhecida na cidade, tem programa para todo quanto é lado, o Instagram dela está bombando, vive fazendo lives aí, mas hoje ela veio nos dar um toque especial. E me acompanhando aqui no comando do programa, Rogério Pasqualino, que é uma pessoa que vive de gestão, também está dentro de casa, também está querendo saber o que está rolando. Tudo bom, gente? Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, bom dia, Rogério, bom dia, José. Tudo jóia com vocês? Graças a Deus, tudo ótimo. Rogério, fico feliz de você estar aqui me acompanhando aqui, para a gente poder tirar da Elisângela o máximo de informação possível, né? Até porque, pelo que eu vi aí, conhecimento essa mulher tem de monte, né? Não, o que ela tem de pequena, o que ela tem de portátil, ela tem de conhecimento, né? É uma pessoa... Disse que hoje ninguém vai poder ver esse meu lado portátil, né? Porque está todo mundo achando lá, ó, que beleza. Nós estamos todos na mesma altura, né? Então tá bom. O Rogério, então, muito obrigado pela sua estada aqui. Daqui um pouquinho eu vou te passar a palavra. Eu vou começar perguntando para você, Elisângela. A gente sabe que os estudos, inclusive na China, né? Porque eles foram os primeiros que começaram com isolamento, na Coreia, e depois na Itália, França, e agora Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, quer dizer, o mundo todo, né? Vem notícias de muitos divórcios, né? Diz que subiu 70%, não sei, você deve ter esses dados, porque você trabalha com isso, e você disse para mim, em off, que você tem vários exemplos de conflitos de convivência. Por que isso? Porque nós, hoje em dia, não temos mais aquela coisa de sair de manhã, a sua esposa vai para um lado, seus filhos vão para a escola, você vai para o seu trabalho, viver outros ambientes e ter, vamos dizer, outras rusgas, outros esbarros, outros atritos e também outras realizações, vamos dizer assim. Não, nós estamos com tudo concentrado em casa, trabalho, cuidar do filho, a escola do filho está dentro de casa, o tratamento, o trabalho está dentro de casa, o trabalho da esposa, o trabalho de casa, arrumar casa, porque você não pode ter pessoas fora da sua convivência. Bom, como é que as pessoas estão sentindo isso aí? O que está acontecendo? Está acontecendo exatamente isso que você disse, essas pesquisas, elas transmitem realmente a realidade. Eu continuo fazendo atendimentos online, mais do que nunca agora, eu já trabalho com atendimento online desde quando o RP autorizou, já tem bastante tempo, eu tenho pacientes, além aqui de Brasil, do exterior, que também é muito legal, Zé, porque eu acabo tendo um feedback de culturas diferentes, e eu percebo que isso também está acontecendo lá fora. Eu tenho paciente na Alemanha, eu tenho paciente no Canadá, eu tenho paciente na França, enfim. Então, é legal que eu fico tentando colher esses dados, né? Claro que são dados que passam pela percepção desses casais, mas eu acho que tem muito, ele vai acabar transmitindo o que está acontecendo no geral. Então, realmente, antigamente, até antes disso tudo começar, as pessoas saíam de casa muito cedo, por volta 5, 6, 7, cada um, né, no seu horário, e elas voltavam para casa muito tarde. Então, o tempo efetivo que um parceiro tinha com o outro e o tempo que os parceiros tinham com os filhos era um tempo muito corridinho, porque quando chegava em casa, ainda tem arrumar jantar, fazer dever com os filhos, cuidar da casa, uma louça, uma roupa, enfim. Então, o tempo realmente junto, aquele tempo genuinamente junto, era muito pequeno. E agora, é claro que a gente tem diferenças, porque até estava conversando em off também com o Rogério. Existem aquelas pessoas que ficam em casa o tempo todo, porque nenhum dos dois está trabalhando, eles estão tendo que realmente ficar em casa. Existem aqueles casos em que um dos parceiros sai e o outro fica em casa, porque tem muita gente que está trabalhando. E ainda tem aquele caso em que os dois parceiros estão trabalhando home office em casa, então eu vejo que para cada um desses casos, isso tem batido de uma forma diferente.
Então, o que eu acho que é o mais difícil, na minha percepção, são aqueles parceiros que estão ficando em casa sem nada, entre aspas, para fazer, porque o trabalho dos dois foi interrompido e, de alguma forma, por causa dessa pandemia. Então, são essas pessoas que eu vejo que estão tendo mais dificuldade, porque, como eu falei, nessa altura do campeonato, já estourou, já zerou Netflix, já zerou Amazon, já leu todos os livros que estavam atrasados, que eram para ler, já foram lidos. Ninguém está aguentando mais, né, televisão, computador. Outro dia eu tive um cliente que ele mandou mensagem e falou: Elisângela, vou desmarcar minha sessão. Porque eu não aguento mais fazer live. Hoje eu já fiz umas 8. Então eu não vou fazer terapia online hoje. Porque é muita pressão. E foi uma mudança muito brusca, né? E a gente tendo que se adaptar. Então são fatores extremamente estressores que as pessoas estão vivendo. E é claro que a tendência, porque somos humanos, porque estão em evolução, a tendência é isso em algum momento acabar, muitas vezes sem querer, de forma inconsciente, acaba estourando, né? E a gente acaba, às vezes, né, sem querer, não é de propósito, mas às vezes a gente acaba estourando isso nas pessoas que estão ali próximas, as pessoas que a gente ama. Então, às vezes fica emburrado, às vezes para de falar. Eu tenho cliente que conta que, assim, ainda bem, como você também comentou, né? Eu tenho sorte que a minha casa é grande, então um está no primeiro andar, outro está no andar de baixo, de cima, enfim. E as pessoas que não têm essas possibilidades? Então, assim, a gente vê que os casos, eles são muito parecidos entre si, mas cada um com as suas peculiaridades, de acordo com o sistema em que cada casal está trabalhando e lidando com essa dinâmica, né? E de acordo até com o espaço físico, porque isso também faz diferença. Quando eu tenho a possibilidade de ter uma casa ampla, onde um está para um lado, outro está para o outro, eu tenho 2, 3 televisões, cada um assiste então o seu programa, isso vai gerar menos discórdia. Agora, a coisa do junto o tempo todo, num espaço às vezes muito compacto, tendo que dividir tudo o tempo inteiro, realmente é um desafio. Elisângela, olha só, e tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Outro dia, aqui mesmo no programa, eu mencionei uma fala que eu fiz citando alguém, vou mencioná-la de novo porque acho que é importante dentro da estrutura do meu pensamento. Eu disse o seguinte, que hoje em dia estão emergindo muitas sombras, né? Sombras entre nós na sociedade, sombra da maneira como nós trabalhamos financeiramente, tornando tudo dinheiro, tudo valorando através do dinheiro, da finança, perspectivas para o futuro, tudo isso nós estamos pensando e um pouco aleatoriamente. E nesse momento agora nós estamos vendo sombras em todos os lados. É como se nós tivéssemos uma guerra, mas não temos como eleger um inimigo, porque esse inimigo ele não é do nosso tamanho, ele é maior do que nós e infinitesimal ao mesmo tempo. Olha que loucura, olha que metáfora. Né? Quer dizer, todos temos um inimigo comum. E eu falei o seguinte, todas as vezes que aparece sombra é porque tem luz. Né? A luz é que provoca as sombras. Então, se você tem luz, significa que nós estamos com claridades para observar as sombras. Eu acho que uma das sombras que aparece nesse momento é exatamente a nossa convivência. Porque você amortece muito dos problemas que você tem com os seus filhos, na relação dos seus filhos te entender, você entendê-los, com a sua esposa, na relação de você entendê-la e de ser entendido por ela, né? Na ausência de outras pessoas. Né? Eu disse outro dia que, até com a minha esposa mesmo, eu falei o seguinte, é muito fácil você escrever assim, eu adoro você, eu te amo. É muito fácil escrever isso, é difícil falar isso olhando para os olhos. Né? E quantas vezes a gente elogia pessoas e quantas vezes a gente fala coisas que ficam vazias, né? Então, eu acho o seguinte, que nós estamos no perigo da virtualidade, no perigo da distância social, mas também no perigo de, melhor, mas com a luz de ver as sombras que existem entre nós. Quanto que nós cuidamos dos nossos filhos? Quanto que nós percebemos eles? Né? Quanto que nós percebemos o nosso relacionamento com o nosso cônjuge? Quer dizer, essa formalidade, ela caiu pela convivência. E é no atrito, né, é que você faz farelo, não é isso? Então, as relações estão esfacelando.
Então, eu queria que você comentasse isso aí, desse entendimento, dessa visão da gente ter capacidade, nesse momento, de lançar luz sobre essa sombra, que é as convivências virtuais que nós temos, e as convivências reais que nos forçaram a nos ver, inclusive nos ver mesmo, a nós próprios. Né? Você vê a opinião do outro sobre você. Fala um pouquinho sobre isso aí, que você tem muito mais propriedade do que eu. Então, eu concordo muito com essa metáfora, ela é bem legal, né? Tudo tem o lado positivo e o lado negativo, eu sei que fica parecendo um clichê a gente falar isso, mas é uma verdade. Toda vez que existe sombra, é porque tem um outro lado, que é o lado onde é que está a luz. Então, é claro que vai depender de como cada um de nós está conseguindo sobreviver nesse momento, porque eu vejo, sim, que para muitas pessoas está sendo extremamente difícil essa questão do isolamento, de não poder sair de casa, ou de sair de casa só para fazer o estritamente necessário. A gente perdeu os nossos espaços de convivência com as pessoas, um restaurante onde você se encontrava com um amigo, né, com os amigos, com a família, isso a gente não tem e talvez a gente não volte a ter com aquela intensidade, porque nós brasileiros, nós somos muito intensos, né? A gente de muvuca, a gente gosta de aglomeração, a gente gosta de abraçar. Eu sou uma que estou passando muito aperto, porque essa coisa de não poder chegar e abraçar, porque eu sou assim, eu já chego, posso estar num lugar com um monte de gente numa festa, eu chego e saio abraçando, beijando todo mundo. Então, no início, eu senti muito isso também, não que eu não sinta agora, mas venho trabalhando a minha mente para poder me adaptar, entendendo que é uma necessidade para o momento, para que isso passe cada vez mais rápido. Mas concordo, essa metáfora ela é real, e então acho que cabe a nós, já que temos esse tempo livre, tentar ter esse entendimento, né? Aonde que eu estava, o que estava errado antes? Já que agora, por enquanto, o que tem sido dito esse é o novo normal, então, aonde é que eu estava pecando antes? Sabe? Essa ausência em relação a um filho, porque é claro, eu entendo que hoje as pessoas, o que elas podem fazer para elas darem todo o conforto, todo o conhecimento. Na realidade, o problema é que a gente vive uma disputa muito grande, né, Zé? A gente vive uma selva de pedra. É verdade. Então, os pais ficam muito preocupados desde muito cedo a dar tudo do bom e do melhor para o filho, para que o objetivo é que ele esteja preparado no futuro para a competição que esse pai já sabe que essa criança vai passar, porque a gente vive num planeta bélico, é como se a gente estivesse em guerra o tempo inteiro, porque eu já sei que eu vou ter que guerrear por uma vaga na universidade, depois eu vou ter que guerrear por uma vaga, por um bom emprego, que nem sempre eu consigo, às vezes a gente se esforça, trabalha, estuda pra caramba, tem formação, e quando acaba tudo, você se vê ali desempregado. Então, lá atrás, o que muitas vezes os pais fazem, colocar filho no inglês, na natação, hoje em dia está muito comum, às vezes, colocar, quem tem condição de fazer isso, óbvio, colocar em escola bilíngue, porque a criança já sai com uma formação ainda mais completa. Eu vejo e entendo tudo isso, mas o que eu percebo também, que essa corrida, às vezes, sem essa reflexão do que isso tudo pode gerar para uma criança, para um filho no futuro, o que agora a gente está percebendo? As crianças, elas estão em casa, sem estudar ou estudando através de videoconferência, que minha opinião, assim, sincera e honesta, acho que não está sendo muito efetivo, porque essas crianças, elas não têm, a maioria delas, não tem entendimento, elas não sabem o que está acontecendo, ainda mais as menores. Então, você obrigar uma criança a ficar na frente de um computador assistindo uma videoaula por causa de uma coisa que ela não está entendendo, eu acho que assim, é um pouco sem significado, mas entendo que as escolas precisam continuar funcionando. Então, é todo um sistema e é difícil demais a gente julgar e a gente falar que está certo ou que está errado. Mas o que eu percebo é que esse momento está sendo muito útil para a gente entender. Existe uma competição lá fora? É verdade, existe.
mas eu acho que essa parte da amorosidade, essa parte do carinho, essa parte da atenção, quando isso também é muito trabalhado, você consegue desenvolver um cidadão que tem uma formação emocional para lidar com a vida. Porque o que eu tenho percebido, sabe o que é? Você chega aí com uma criança, com um adolescente com 17, 18 anos, ele sabe falar 2, 3 línguas, ele domina a tecnologia, ele é bom em uma série de coisas, mas emocionalmente a gente tem jovens despreparados. Porque ele não sabe, se você pedir para ele ir ao banco com caixa eletrônico, ele tem medo. Ele não sabe, e olha que ele domina a tecnologia, mas ele tem medo de fazer errado, ele tem medo de ser criticado, ele tem medo de perder uma informação para o guarda, que fica ali pronto para atendê-lo, sabe? Então eu acho que olhando por esse lado da criação dos filhos, talvez esse momento faça com que as pessoas tenham a percepção de que, ok, trabalhar essas crianças para que sejam jovens prontos para essa guerra é interessante, mas a gente está perdendo uma outra guerra que eu acho que eu já venho batendo nessa tecla um tempo, que é a guerra emocional. Você pode ver como que os casos de ansiedade, depressão, cada dia maior o número de crianças com depressão. Você consegue imaginar, um tempo atrás, uma criança com depressão? Difícil. A gente não ouvia falar, porque talvez ainda não tivéssemos tanta informação, mas é nítido que esses casos de ansiedade, de depressão, dessas fobias, né, e de problemas psiquiátricos mesmo, eles têm aumentado muito. E isso, para mim, passa muito por essa questão dessa falta desse afeto, desse contato, coisa que lá atrás os nossos avós, os nossos bisavós, a gente tinha outros problemas, claro, que a sociedade moderna eliminou, mas essa parte do fortalecimento psicoemocional que a gente tinha muito, porque a gente sentava à mesa para almoçar junto, para tomar café da tarde junto, para, no mínimo, uma vez por semana que fosse, aos domingos, então era o encontro da família, era todo mundo junto, onde um brincava e contava caso e nananã. Hoje, os encontros de família são assim, ó. Cada um no seu cantinho. Cada um no seu cantinho. Não, a gente passou o domingo junto. Não passou. Só estava junto fisicamente, mas cada um estava no seu canto. Então, eu acho que o momento sombra que está instalado agora no mundo, talvez devesse levar a gente a refletir um pouco mais sobre o que está faltando para fortalecer esse lado emocional, sabe? Porque não adianta a gente ter seres humanos extremamente competitivos, mas, por outro lado, genuinamente infelizes, angustiados, depressivos, número de suicídio aumentando absurdamente. Entende? Então, quem que são essas pessoas que a gente está formando? Será que vale a pena pagar esse preço? Será que não vale a pena ter menos? Sabe, o menos é mais? Então, eu preciso mesmo que meu filho, para ser feliz, ele esteja preparado para ter um carrão importado ou uma casa maravilhosa, mas a que preço isso? Ou será que se a gente trabalhar esse menino para assim, olha, meu filho, você tendo uma grana, você manter a sua vida, seja um aluguel, o sonho da casa própria, para quê, gente? Tem gente que faz absurdos na vida pelo sonho da casa própria. Será que precisa? Assim, você ter a grana para você se manter, para você manter a sua família, se você quiser ter uma, ou para você viajar, se esse for o seu sonho. Enfim, o suficiente, sabe? É aquela coisa do suficiente, mas que você consiga ser feliz dentro desse suficiente. Porque o que se vem pregando há anos e anos e anos é ter a qualquer custo. E a gente está pagando um preço alto por esse ter. Então, eu acho que nesse momento onde a gente foi obrigado a abandonar um pouco, né, da compulsão pelas compras, porque não tem loja, tudo bem que a gente continua comprando de maneira virtual, mas vejo que de uma forma muito mais consciente, alguns grupos já têm falado sobre essa conscientização há muito tempo, enfim, eu acho que é por aí, não sei se eu te respondi, porque tanta coisa que vem na minha cabeça dentro de uma pergunta dessa, porque eu acho que a resposta ela é multifatorial.
É um momento da gente parar realmente e falar aonde é que a gente está fazendo errado. Eu geralmente falo muito aqui, e realmente eu me calei hoje porque o assunto ele é muito profundo, se abordou assim, com uma extrema facilidade, e em ele se tratando de ser multifacetado, isso aqui vale até uma série, né? Fazer isso aqui num programa só é até talvez ousado demais da nossa parte, né? De querer dar essa resposta. O que eu vejo, e aí é um reflexo de tantos anos de sociedade, de tudo que você falou e tal, talvez, né? E só talvez, se a gente de fato estivéssemos com as pessoas, estivéssemos presentes mentalmente, fisicamente, a gente talvez sentiria menos. Quando eu falo a gente, é quem está sofrendo com isso, né? E aí eu acho que o Zé já está ali, já deve estar caminhando para o final. Uma dica, Elisângela, se você pudesse falar assim, para os casais que estão em casa agora, diante de tanta dificuldade, de um casal normal, e não aqueles que podem viajar ou fazer o que querem, tá? Mas um casal normal da classe brasileira aí, é uma dica bacana para esse pessoal ficar mais calmo no sentido de entender que isso tudo vai passar e que o seu parceiro e a sua parceira estão ali para ajudar, né, para caminharem juntos. Então, eu penso que a dica, eu sou muito a favor, apesar da minha formação ser em psicologia, né, depois em sexologia, enfim, mas eu sou uma pessoa, eu sou muito da comunicação. Eu tenho uma admiração imensa pela comunicação. Então, eu acho que a comunicação é um dom, a fala é um dom que nos diferencia do resto dos animais. Então, e acho que às vezes a gente usa pouco essa habilidade, ou às vezes quando usa, a gente usa de forma inadequada. Então, eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos, o poder da fala, o poder da comunicação. Então, não importa, assim, né? Claro que é muito melhor quando você tem mais possibilidades, não é? De poder sair, comprar algo que seja pela internet, enfim, um videogame, ok. Mas vamos pensar, então, naquelas pessoas que não têm acesso, que não têm essa possibilidade, que são muito restritas nisso. Eu vejo que se existe amor, claro, porque a gente também tem que partir desse princípio. Não adianta a gente tentar forçar, né, um relacionamento amistoso e amigável num lar onde o amor já não existia há muito tempo antes da pandemia. Porque também vejo isso. Às vezes as pessoas ficam procurando fórmulas mágicas, várias e várias vezes já recebi casais no consultório, e às vezes na minha primeira sessão eu falava para eles, olha, eu não entendo o que vocês estão fazendo aqui. Aí, normalmente, eu indico o meu advogado, que fica no mesmo prédio, no sexto andar. Então dá uma arma para cada um. Entende? Normalmente não. Normalmente eu encaminho para o meu advogado. Porque já acabou a história. Já acabou. Não existe amor ali. O que existe é uma luta, cada um pelo seu motivo, enfim, não vamos entrar nisso. Mas se ainda existe amorosidade em relação dentro daquela família, né, e se ainda existe uma vontade de conexão nesse casal, eu não vejo nada melhor do que os dois, a partir do momento que tem esses atritos, e lembrando que está todo mundo muito à flor da pele, é você sentar e conversar. O sentar e conversar é sentar como a gente está fazendo aqui. É frente a frente, é olho no olho, de preferência, mãozinha na mãozinha. Segura a mão do seu parceiro, da sua parceira e fala com ela, fala com ele. Meu amor, toda vez que você faz assim, eu me sinto assim, assim, assado. Vamos tentar encontrar uma outra forma? De repente ele vai falar, olha, eu não sabia que esse meu comportamento gerava essas sensações em você. Você me desculpe, eu vou tentar fazer diferente da próxima vez. E é um tentando ajudar o outro, porque a gente tem muito aquela mania de achar que o outro sabe o que você está sentindo. Não, o outro não sabe. E na maioria das vezes ele não fez, ou ele ou ela não fez de propósito, nem percebeu o que estava fazendo.
porque tem as questões que a gente traz da infância, tem as questões que a gente traz de como a gente foi educado. A nossa criação, ela é determinante para a maneira como a gente vai se comportar dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. E a maioria das pessoas, claro, elas não têm essa visão, porque não é da profissão, a gente está falando aqui uma visão profissional. Enfim, então eu acho que essa percepção, quando existe ainda essa amorosidade, de o que eu posso fazer para te ajudar, sempre um pensando no outro, porque a nossa sociedade ela é o pensar em mim. Quando o casal para de pensar exclusivamente em si, e assim, o que eu posso fazer para o Zé que deixa o Zé feliz? O Zé pode fazer, quando o Zé pensa, o que eu posso fazer para Elisângela que deixa a Elisângela feliz, né? Que incomoda menos ela, o que é que eu posso fazer que incomoda menos ele, a gente vai ter menos atrito. E detalhe, aí não tem carência, porque quando eu só penso em mim e você só pensa em você, sempre vai ter um que está na carência. Ah, porque eu queria que ele tivesse feito isso, porque eu queria que ela tivesse feito aquilo e ela não fez. Então, assim, vai continuar a guerra, olha aí de novo esse estado bélico, que é da nossa natureza, guerreando, porque você tem que fazer do jeito que eu quero. Não, quando a gente parar de pensar em o que eu quero e começar a pensar mais no que o outro gostaria, que nem sempre a gente vai poder atender. Mas quando a gente não puder atender, a gente vai sentar, conversar, como eu falei, mãozinha dada e fala, meu bem, olha só, sinto muito. Hoje eu não posso, amanhã eu posso fazer dessa forma. Te atende, me ajuda. É assim, pede para o teu parceiro te ajudar, porque às vezes ele não faz porque ele não sabe como fazer. Homens, então, me desculpem, meninos, mas vocês têm muito mais dificuldade para falar de sentimento e de emoção e não é culpa de vocês. Tá? Não é culpa de vocês, porque vocês foram treinados para ser macho. E macho que é macho não fala de sentimento. É ou não é? Elisângela, eu estou adorando o que você está falando aí. Você está fazendo mini palestras iguais a que você faz lá no Instagram e no seu canal. Eu estou achando maravilhoso. Me veio uma imagem aqui na cabeça, e talvez porque a gente vai passando pelo tempo, né? O tempo passa para a gente, né? Como diz a música, eu sei passar, você não sabe, né? O tempo sabe passar, mas nós não sabemos passar. Uma coisa interessante é o seguinte, o relacionamento, seja namoro, casamento, relacionamento de pessoas, é igual o bolo de chantilly. Tem o chantilly e você vai lambendo ali na frente, aquilo é lindo, gostoso e como o marketing é genial. Mas quando você chega no bolo, às vezes você não gosta. Só que o que a gente não percebe é que a gente se relaciona, esse negócio assim, eu amo fulano, nem sempre é assim. Né? Nem sempre você ama aquela pessoa. Nem sempre você acha aquelas pessoas que você está se relacionando tão geniais e tão maravilhosas. Mas são as pessoas que você tem para conviver, não é isso? Então, depois que você saiu do chantilly, eu acho que a maturidade diz o seguinte, vamos ver que bolo é esse, né? É o que você falou. Quem é o outro? Né? Como que eu o incomodo? Como eu o absorvo? É com ele que eu vou me relacionar. A não ser que apareça lá uma figura extraordinária, né? Mas não vai acontecer, porque poucos são extraordinários. Né? Na realidade, nós somos mais ordinários mesmo. A gente é mais... Eu penso que ser extraordinário depende muito também. Primeiro que assim, a gente não precisa ser extraordinário em tudo, né? Tudo. Eu acho que o ser extraordinário, para mim, representa você estar tentando. Isso. Quando a pessoa está tentando, quando ela está lutando para ser melhor todo dia, ela é extraordinária. Quando ela acorda de manhã, porque às vezes, né, as pessoas falam muito da questão da felicidade. Elisângela, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não consigo ser feliz. Porque as pessoas ainda estão presas na ideia de que felicidade é uma coisa que desmonta na sua cabeça. Sim, entendeu? Você está sentado no sofá, ela cai, faz ploft, de paraquedas. Não é. As pessoas precisam entender que felicidade ela é trabalhada. Você tem que querer ser feliz todos os dias da sua vida. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, não é um processo natural. É a gente que produz a felicidade. Várias coisas acontecem no meu dia, né? Umas vão me trazer
momentos e sensações mais alegres, outras nem tanto, outras vão me gerar uma tristeza profunda. A maneira como eu vou reagir a essas questões é que vai fazer do meu dia melhor, mais ou menos, ou pior. Então, é assim, voltamos para a questão da sombra. Nessa coisa horrível que aconteceu hoje no meu dia. O que eu posso aprender com esse troço? Por que aconteceu? O que eu não estava vendo? Aonde que eu estava disperso que eu deixei isso passar? Então, se a gente consegue fazer esse exercício, que eu volto a dizer, não é um exercício fácil. Às vezes eu falo isso para as pessoas e elas falam assim, mas você acha que é muito fácil? Não, eu não acho que é muito fácil. Muito pelo contrário, eu acho que é difícil pra caramba. Porque eu também faço isso na minha vida, todos os dias. Todos os dias. Ou vocês acham que psicóloga também está assim, alegre todos os dias, maravilhosa todos os dias, nunca sente... Não, eu tenho cliente que fala isso para mim. Não, Elisângela, porque para mim você nunca fica feliz, você nunca chora, você não fala, então entendi, então eu sou um poste. Então pode, porque não é possível. É claro que eu tenho os meus dias de altos e baixos, a questão é que eu luto contra eles, eu não aceito, peraí, onde é que eu estou errando? Então, às vezes, tá bom, vou ficar ali um pouquinho, preciso dos meus 15 minutos, meia hora, às vezes um dia, do meu luto. Agora tá bom, já deu, já viveu a tristeza, agora vamos embora, minha filha, porque a vida segue, ela precisa seguir. E a gente precisa seguir esse fluxo natural. Então, voltando à questão do extraordinário, eu acho que isso é extraordinário. Isso faz com que a gente seja extraordinário todos os dias, cada um na sua frequência, cada um na sua velocidade. Eu falo que não tem que andar todo mundo, né, na mesma velocidade, porque a velocidade de um é uma, do outro é outra, mas está tudo bem. O que importa é que está todo mundo caminhando. Se tiver todo mundo caminhando, cada um no seu período, cada um dentro do seu time, tá ok. Então, isso nos torna extraordinários, é o que eu penso. Bacana. Eu vou passar, eu adorei o que você fala. Aliás, eu estou adorando essa entrevista aqui. Por mim, nós ficaríamos mais tempo. Mas nós temos que caminhar para o fim, né, Rogério? Eu vou pedir as considerações finais aí do Rogério e depois as suas considerações e vou finalizar o programa. Diz aí, Rogério, o que você quer completar? Hoje eu vou terminar um pouquinho diferente. Eu acho uma lástima o ser humano não estar preparado para reconhecer as suas próprias emoções, como lidar com elas e como lidar com a pessoa do seu lado. E fica, então, já uma chamada para um segundo programa da Elisângela, porque realmente muitas pessoas têm chegado para mim com esse dilema e acho que o que foi feito hoje aqui pode ajudar aí muita gente, é um caminho de luz aí a ser seguido. E é isso, bola para frente, não tem muito o que ficar lastimando, não. É perceber, mudar e a felicidade não vai chegar, é busca constante e pau na máquina, não tem isso aí não, bora. Obrigado. Diz aí, Rosângela, fala as suas palavras finais aí para eu finalizar o programa. Então, concordo com o Rogério, é uma lástima, mas quero fazer um adendo, né, Rogério? Infelizmente, nós não somos treinados para lidar com emoção. Eu falo que tem curso para tudo. Se você quiser ser engenheiro, você tem um curso para você fazer engenharia. Se você quiser ser cozinheiro, você tem gastronomia. Se você quiser ser psicólogo, você tem um curso de psicologia. Mas me fala aonde foi que você aprendeu a ser marido, aonde foi, qual o curso que você fez, onde você aprendeu, onde te ensinaram a ser pai, e qual foi o curso que você fez onde te ensinaram a lidar com a raiva, com o amor, com a tristeza, com o ódio, com a alegria, com o ciúme, com a posse e um monte de outros sentimentos que invadem a gente o tempo todo. Não existe. Não existe. Então, a gente acredita que, assim, o fato de nos tornarmos adultos naturalmente nos prepara para lidar com isso. Às vezes é comum as pessoas falarem, nossa, mas um sujeito de 40 anos que ainda não sabe. Um sujeito de 40 anos que emocionalmente se comporta como uma criança de 12, ou às vezes até menos, porque na realidade existe uma criança interior ali que está ali, sabe, amuadinha no cantinho, porque não aprendeu. Então, às vezes, é comum, por exemplo, na área profissional, a pessoa deslancha pra caramba, é um puta profissional, mas chega na área emocional, na área dos relacionamentos, relacionamento com o filho, ele é um verdadeiro desastre. Por quê? Porque a parte técnica ele aprendeu muito bem. O inglês, a matemática, o português, enfim. Mas a parte emocional, ninguém ensinou para ele e ele não foi buscar. Então, a dica
que eu dou é: vá buscar esse lado emocional, vá se desenvolver espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente, porque eu acredito que esse tripé é o que sustenta a gente de verdade, de verdade. Você perde o emprego, mas se você está com esse lado bem alicerçado, você vai ter força para poder buscar. Agora, se você não tem, você perde. Quando você perde isso, você perde tudo, você fica no chão, você acha que a sua vida não vai ter mais jeito, você não encontra a luz no fim do túnel. Então, você fica preso na escuridão. Então, eu acho que é isso. Vocês têm que me cortar, porque senão não paro. Tá. Ô, Elisângela, você falou uma coisa interessante aí. O Rogério, ele escreveu lá para o meu portal uma coluna falando de inteligência artificial e emocional. Muito interessante o artigo dele no vaiali.com. Tá? Estou fazendo propaganda. Mas é que a coluna dele ficou muito bacana. Você dá uma lida lá. Porque ele falou uma coisa interessante. Ele resumiu, de certa forma, isso que você está falando aí. As pessoas, tecnicamente, são preparadas, mas não são emocionalmente preparadas. Então, você não sabe decidir e decide com emoções ruins. Bom, eu não vou delongar muito, não. Até vou chamar os nossos espectadores, nossos ouvintes, para visitar o Rogério Pasqualini, na coluna do Empreendedor 4.0, no vaiali.com, porque ele falou com muita propriedade disso aí. Bom, propagandas à parte, elogios à parte, né? Elogio aí a Elisângela, eu acho que eu não preciso de elogiar, porque todo mundo conhece, sabe que ela é máxima. Eu concordo com o Rogério, a gente vai te chamar daqui mais um mês para a gente falar um pouquinho da inteligência emocional, como se conduzir. Não vamos usar essa palavra inteligência emocional, porque as coisas estão começando a ficar meio caricatas, né? O novo normal está ficando caricato. Inteligência emocional está ficando caricato. É claro que essas coisas existem e podem ser ditas dessa forma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente parar de ir para o lugar comum e o clichê e passar a entender o que está dentro do conceito daquilo que não é mais lugar comum. Né? Como que eu me relaciono emocionalmente? Inteligência emocional para relacionar com o casal, com os filhos, no emprego, no trabalho. Eu acho que esse é um bom tema para uma próxima coluna nossa aqui, uma próxima entrevista. E eu vou te agradecer porque você fez mini palestras aqui. O Ronald vai explorar essa sua entrevista aí, ele vai dividir isso aí em várias falas bacanas e vai... feliz. Ele faz isso, ele pega os vídeos grandes e vai cortando e vai jogando na rede. E serve para muita gente, porque às vezes a pessoa não assiste 30 minutos de vídeo, mas ele assiste 3, 4, 5. Isso é muito bacana, é uma prática muito legal. Bom, eu estou finalizando o programa, te agradecendo, sabendo que você vai voltar, agradecendo aqui a participação do Rogério, né? A nossa amizade aí, nós já somos amigos de anos, né? Você já frequenta aqui a TVE já há algum tempo, e o Rogério está conosco aí há muitos anos. Eu que sou mais novinho aqui. Novinho de TVE. De idade eu passei vocês todos. Mas então, muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a você, Elisângela, você é espetacular, gosto muito de você. Obrigada, muito obrigada. Um abraço. Então, assim, né, talvez ajude, você falar, muita gente te conhece e tal. Para quem ainda não conhece, né, vou deixar o meu endereço do meu Instagram, também tem o YouTube, porque tem muito material nessas redes que talvez possam ajudar essas pessoas com temas específicos, mas todos eles ligados a relacionamento, né, a questão ligada à sexualidade, porque eu sou sexóloga, então é um tema que eu exploro muito lá. Então, quem quiser, é só me seguir no @psicóloga Elisângela Pereira, né, e o Elisângela é com S. Então, vocês vão me achar, tem muito material no IGTV, vocês vão achar no YouTube também, e o que eu puder, sempre, como você falou, vou chamar de novo, chame. Eu adoro estar aqui conversando com vocês. Eu fico muito feliz em poder transmitir um pouquinho, porque eu acho que é tão pouquinho ainda, porque eu queria muito poder, assim, ficar horas e horas, sabe? Sabe quando você coloca a mão assim e passa tudo para dentro de uma vez só de conhecimento? Então, eu acho muito bom eu ter essa oportunidade. Eu falo que Deus é muito generoso comigo, porque isso é o que mais me encanta. É eu poder ajudar as pessoas com esse pouquinho que eu sei. Então, fiquem à vontade, quando quiserem convidar de novo, eu estou aqui à disposição e fico muito feliz em poder ser útil, né, tanto aos espectadores, né, aos ouvintes da rádio. Tomara
que eles tenham, se uma palavrinha do que eu tiver dito aqui, despertar alguma coisa em alguém, eu já vou ficar muito feliz hoje, pode ter certeza disso. Com certeza vai despertar. Gente, eu vou então terminar o programa, né? Eu sei que é a contragosto dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores, né? Achei que foi maravilhoso, adorei, aprendi muito, vou aprender mais. A Elisângela vai voltar e eu estou agradecendo aqui ao Rogério, a Elisângela, estou agradecendo a TV, a rádio, estou agradecendo você, nosso ouvinte, nosso espectador, por estar aqui conosco. Esteja sempre aqui, a mesa de debate tem a vocação de trazer assuntos interessantes que contribuam para a comunidade. Muito obrigado e até o próximo Mesa de Debate.